Ele via todos como porcos, até mesmo as pessoas mais próximas. Não importava quem fosse. Uma maldição? Talvez. Mas isso se tornou uma bênção quando ele recebeu a profissão assassino profissional de porcos. Assista agora a história de um herói ou de um vilão. Rapaziada, antes de eu começar o resumo dessa obra, eu só quero pedir desculpa por causa que a minha voz tá um pouco rouca, porque eu tô meio doente, mas relevem isso, bora pro vídeo. Nossa história começa em uma ala psiquiátrica. Uma médica analisa a ficha do Prota e pergunta pra ele: "É sério isso? Você também me vê como um porco?" E ele responde: "Sim, você está certa." Rapaziada, olha a cara desse maluco pra ver se ele não tem uma cara de psicopata. A médica fala que nunca viu uma condição como essa. E já na visão dele, vemos como ele a vê, como uma porca. Quero deixar ressaltado que essa obra tá muito bem desenhada. A médica fala que precisa verificar se as funções do corpo dele estão normais. Então, começa a colocar a mão em seu decote. O Prota começa a olhar fixamente esse safadinho. Ela abre sua blusa e pergunta: "Então, o que você vê? Ainda são porcos?" E ele responde: "Sim, 2 porcos." Cara, puta que pariu, que imagem demoníaca. Ela se assusta e pergunta: "É sério isso? Você tá falando sério?" E começa a explicar que essa condição dele é muito séria e pode estar sendo causada por uma lesão na sua coluna vertebral, algo que compromete a sua visão e faz ele enxergar todos como porcos. Infelizmente, para reverter isso, somente fazendo uma cirurgia. E essa cirurgia tem um risco muito grande de dar merda, entendeu? O Prota fala pra doutora perguntando se ela já acabou de falar tudo que ela tinha pra falar, com uma cara de raiva, e fala: "Então, você já pode devolver a minha coluna?" A médica, sem entender nada, fica se perguntando se ele acha que aquela que ela está segurando é realmente a coluna dele. Não acredito que vamos ter mais um protagonista meio burro. Então, já fora do consultório, o mundo segue normalmente. E o Prota, com seu exame na mão, está em um ônibus. Então, descobrimos que o nome dele é Ye Xuan. E que ele foi diagnosticado com doença mental severa. Então ele fala que desde que ele se lembra, ele enxerga todos como porcos. E talvez isso se dá pelo fato dos pais dele serem açougueiros matadores de porcos. Só que ele fala que ele nunca se importou muito com isso. Isso só atrapalhava um pouco nos namoros. O Prota fala que hoje é o dia do despertar de profissões e que esperava que essa doença fosse curada antes dele receber a sua profissão. Chegamos no lugar onde vai acontecer a cerimônia que ele vai receber a profissão dele, e aparentemente as pessoas recebem as suas profissões tocando nessa pedra que tem do lado desse velho. Ele teme que essa doença afete o despertar dele. Alguém chama pelo nosso Prota e a gente vê que é uma menina do cabelo azul. Do jeito que ela parece corada, com certeza ela é apaixonada pelo nosso protagonista. Mas assim, eu não quero botar muita expectativa, até porque o nosso Prota enxerga ela como um porco, né? Então é esperar muito que ele sinta algum tipo de atração por ela. Ela fala que ele finalmente chegou, mas se ele tivesse se atrasado, ela bateria nele. Nessa hora vemos como ele enxerga ela e é um porco muito bizarro querendo bater nele. E aí quando mostra ela na real, ela é simplesmente uma menininha batendo nele. Cara, isso buga muito a mente, tá doido? 2 NPCs começam a falar deles e uma mulher fala que a Shu Li Xuan, que é a garota de cabelo azul, aliás, vive se agarrando no Prota. Outro maluco lá fala que provavelmente eles vão se casar e ter filhos depois do despertar de profissões. E claro, ela fica toda coradinha. O velho fala para todos se organizarem porque a cerimônia vai começar. E ele explica que basicamente o despertar é baseado em força, agilidade e espírito. Quanto maior os seus atributos, melhor vai ser a sua profissão. O velho fala que toda a sua vida vai ser baseada na profissão que você despertar. E claro, as profissões de combate são as melhores, e quem despertar elas, com certeza vai ser tido como um herói. Então o gordinho começa, vai lá, e quando ele desperta, é uma profissão de metalúrgico. Então outro chega para tocar na pedra, e basicamente recebe a profissão de curandeiro ou médico. Depois um engenheiro, e finalmente um que parece que não vai ser só mais um figurante, mas que com certeza vai apanhar do Prota. Ele toca na pedra e a pedra começa a sair um monte de raio dourado
e ele ganha uma classe de combate, uma classe rara chamada Lâmina das Sombras. Todo mundo fica impressionado, inclusive o velho, e ele já começa a puxar saco do cara, perguntando o nome, falando que ele vai ser o orgulho da escola e que ele próprio vai fazer o plano de carreira do moleque. O cara já começa a se achar, tá ligado? E o velho fala que depois eles conversam sobre o futuro da estrela da escola. Jogou a bola do cara lá no alto. Todos falam que o irmão Long é incrível. E claro que Long é o cara que despertou a profissão rara. Chega a vez do nosso protagonista e é claro que quem torce por ele é somente a menininha do cabelo azul. Eu acho que nem ele tá torcendo por ele mesmo. O velho tem muita expectativa sobre o prota. Aparentemente, o prota tem status muito altos. Pelas palavras do velho, insanamente altos. 3 vezes mais do que uma pessoa normal teria. O prota toca na pedra e a pedra começa a fazer umas pirotecnias muito doidas. Começa a sair raio roxo, dourado, todo vento que só o diabo. Todo mundo achando que vai sair o maior poder dali e é finalmente revelado a sua profissão. Até o velho se impressiona, mas quando ele lê, simplesmente é nos revelado que é assassino profissional de porcos. O velho fica desolado, sem entender nada, e todos começam a rir, perguntando: será se não está funcionando? O velho pensa: como pode existir uma profissão tão idiota? Será se ele tem sorte ou azar? Apesar de ser uma profissão épica, o que ele vai fazer com isso? Os céus devem estar de brincadeira. O velho com raiva fala: sou diretor há anos e finalmente quando aparece uma classe divina é um simples matador de porcos? Poderia ser qualquer um curandeiro, um ferreiro ou até mesmo um alquimista. Mas um matador de porcos? O que eu vou fazer com isso? O velho suspira, mas o que ninguém vê é que à frente do nosso prota tem a famosa, a gloriosa janelinha de sistema, meu parceiro. Rapaziada, pra vocês aí vai estar tudo em inglês, porque eu tô trazendo diretamente da gringa, tô traduzindo esse mauá pra vocês, mas eu vou dar uma lida aqui nas principais características da janela de sistema dele. Basicamente, a força dele tá em 5, a agilidade tá em 3, o espírito tá em 2 e a profissão, bom, basicamente isso vocês já sabem. Basicamente eu vou ler o principal pra vocês aqui, que é a skill da profissão dele. Açougueiro da Sombra de Sangue, Nêmesis de Suínos, causa 50% de dano adicional a porcos. Para cada porco morto, o impulso aumenta em 1%. Os porcos causam metade do dano em você. Lâmina da Matança de Deuses. Designe uma arma com faca de matança de porcos. Cada porco morto concede 0,1 ponto de atributo grátis. Açougueiro da Sombra de Sangue libera aura de encantamento, forçando os porcos a um estado de medo de 1 segundo. Basicamente, essas são as skills do nosso protagonista, e isso é muito apelão na visão dele, porque todos são porcos. E agora, vamos ver se vai começar a matança. Ele se pergunta sobre todas essas habilidades e com uma cara de psicopata fala que talvez ser lunático não seja tão ruim assim. Porque esse mundo, aos meus olhos, todos são porcos. Rapaziada, isso tá ficando insano, cê é louco. Rapaz, o que você prefere? Continuar desenhando esses bonecos de palito ou aprender com esse super curso todas as técnicas necessárias para você evoluir o seu desenho e chegar nesse nível? Tá interessado? Adquira no link do comentário fixado. O prota desce do palco de onde ele recebeu o seu talento e todos começam a rir dele. O figurante, que recebeu uma classe rara, zomba do protagonista e fala: finalmente achei que a escola ia produzir uma classe divina, mas olha só, afinal ele é só um açougueiro de porcos. Outro figurante fala que a escola só tem um dragão de verdade, e essa posição é do irmão Long. A menininha de cabelo azul vem consolar o nosso protagonista e vemos ela de um ângulo muito suspeito. Aliás, obrigado desenhista. Ela consola ele falando que ele recebeu uma classe divina e que agora ele pode seguir os passos do pai. Os figurantes começam a se morder de raiva porque a garotinha do cabelo azul tá dando atenção pro nosso prota, e ela fala que o pai dele e o pai dela
dela também vão ficar orgulhosos da profissão dele. E em seus pensamentos ela diz que eles dois são vizinhos desde que eles são crianças. Ele pensa que por causa da profissão dos pais dele, eles sempre tentam juntar os dois. Aí o velho chama o próximo para receber a sua profissão e é claro que é a menininha do cabelo azul. Ela conversa com o Prota e pergunta: será se eu vou herdar a profissão da minha mãe de costureira ou a do meu pai, que é de vento? Ela fala que não importa a profissão que ela tenha, ela sempre vai estar do lado dele. Rapaziada, eu tô sentindo que ela vai pegar uma profissão overpower e vai ter que se afastar do nosso Prota. E aí, quando ele ficar muito overpower, eles vão se encontrar novamente, tá ligado? Anota o que eu tô dizendo. Ele fica impactado quando ela fala isso e ela sobe as escadas pra poder tocar na pedra e receber a sua profissão. Começa um vendaval quando ela toca a pedra e todos ficam impressionados, inclusive ela. O velho se impressiona e grita: como? Uma profissão lendária? Rapaziada, e basicamente ela recebeu uma profissão lendária, chamada Alma da Neve de nível lendário, e é uma profissão de combate. Todos ficam impressionados, porque ela realmente despertou uma profissão lendária de combate ainda por cima. O velho se pergunta se isso é algum tipo de mutação, porque os pais dela são do tipo vida. Rapaziada, eu tô traduzindo isso da gringa, então é uma tradução literal, entendeu? Eu não entendi como é que funciona ainda esse tipo de ranking e, por exemplo, o tipo das profissões, entendeu? Ela posa na frente de toda a escola e tá ligado como os gado fica, né? Tudo apaixonado. O velho já vem dando aquele papinho pra ela não se preocupar, que a academia vai dar todo o suporte que ela precisar. Ela agradece e, cara, é impressão minha ou a cara dela tá tipo assim, como se tivesse uma soberba absurda. Todos começam a fofocar sobre os dois. Um é um açougueiro e o outro tem uma profissão lendária. E eles se perguntam se a Lin Xuang ainda vai seguir o Prota depois de despertar uma profissão lendária. Todos falam que o Prota é um perdedor e que ele deveria ficar longe dela. Ele recebe ela e fala que ela tá de parabéns de ter recebido uma profissão lendária. Então ela fala com uma cara de quem não vai falar coisa boa. E Xuan, eu admito que houve alguns mal entendidos entre nós. Mas de agora em diante, vamos esclarecer as coisas. Nós não fazemos mais parte do mesmo mundo. Filha da puta desgraçada, cara. Essa menina é muito desgraçada, mano. Eu quero ver ela morrer agora. O Prota fica sem entender nada, né? E todo mundo começa a rir, tá ligado? O Prota com uma cara de quem não tá nem aí fala: ótimo. E ela responde: eu sei que você não está bem. Eu sei que, como a sua classe é de apenas um açougueiro, você nunca vai conquistar algo grande na sua vida. Ela ainda fala: não me culpe. Se está tudo resolvido, então acabamos por aqui. Eu espero que você não me incomode no futuro. E na visão do Prota, ela é só uma porca, tá ligado? Então ele não faz nem questão. Ele vira de costas e fala: finalmente eu me livrei daquela cabeça de porco. Ele ainda fala: eu não tenho mais nada pra resolver aqui, então eu tô indo embora. Aí vem o desgraçadinho que recebeu a classe rara e fala que vai dar uma lição nele, pra ele aprender que existem diferenças de níveis agora entre eles. Claramente querendo ganhar pontos com a menininha de cabelo azul. Ele dá um gritão chamando: ei, matador de porco, volte aqui. O Prota, como não tá nem aí, ignora ele e vai embora. E ele parte pra cima do Prota, falando: você não vai me deixar falando sozinho, não é mesmo? Agarra o braço do Prota, tá ligado? E o Prota já olha pra ele com aquele olhar de pescotapa, tá ligado? Mano, eu não tô nem aí, eu quero que o Prota jante figurante, eu não quero nem saber quem é. O cara se assusta só com o olhar e provavelmente isso é efeito da habilidade do Prota. O cara se sente como se fosse um porco e o Prota tivesse prestes a abater ele. Ele se desespera e entra em pânico. E claro, todo mundo começa a rir dele. Um cara vem falar com ele, perguntando se ele tá bem, e ele grita, dizendo que tá tudo ok. E é claro que tá tudo ok, né? Porque, se eu não me engano, a skill do Prota só dura 1 segundo. Então ele se prepara pra dar um soco no Prota e grita: como você ousa me olhar assim? E aí ele já vem pra dar-lhe um soco, o Prota dá uma olhada, mano, ele só vira e prepara um soco também, tá ligado? Esse Prota é brabo. Então, os dois socos se chocam. E é claro que a mão do figurante ficou toda esmirilhada.
Meu amigo, eu tô te falando, esse prota vai ser muito brabo. Ele vai botar na mesa e vai mandar medir, não importa quem seja. Todo mundo fica sem entender, inclusive a menininha do cabelo azul, que agora é nossa inimiga declarada, né? Não importa se ela é bonita, o que ela é do prota, o que importa é que ela tem que ser amassada. O cara fica sem entender nada, segurando a mão dele, falando que isso é impossível, porque ele é apenas um açougueiro, ele não pode ter toda essa força. Então o prota fala que é claro que ele tem muita força nas mãos, até porque ele é um matador de porcos. Rapaziada, eu não queria falar nada não, mas esse prota tá no shape também, tá? Todo mundo fica sem entender nada, falando, meu Deus, olha só o que tá acontecendo, como é que a mão do irmão Gong ficou assim? O figurante fica brabo e grita, Yexuan, isso não vai ficar assim, eu vou te matar. Ele cria meio que uma lâmina de aura, sei lá, um poder na mão dele, basicamente um poder em formato de espada, e parte pra cima do nosso prota. E todo mundo fica do lado do Gong, né? Porque falam que agora ele tá brigando sério de verdade e que o nosso prota tá morto. Todo mundo fala que o Yexuan tá acabado. Por que que ele foi provocar logo uma pessoa que despertou uma classe de combate? Basicamente, ele deveria ter admitido que estava errado e ido embora. Rapaziada, se esse prota tivesse baixado a cabeça agora, eu teria parado de ler, porque eu não tô traduzindo isso aqui pra tá perdendo tempo, não. Todo mundo fala que essa espada que o cara tá segurando basicamente corta até aço. O cara fala que vai acabar com o nosso prota agora, de uma só vez, e parte pra cima. Só que na hora que ele vai se mover, ele começa a congelar e fica se perguntando por que que ele não consegue se mover. Não acredito, galera, não acredito que ela tá protegendo o nosso prota. E sim, a novinha do cabelo azul tá ajudando o nosso prota. Até o figurante fica sem entender nada do que tá acontecendo. Ela fala pra ele com uma cara brava, pare com isso, agora. Ela fala que não quer ver os dois brigando por causa dela. Como se ela fosse a última bolacha do pacote, né? Ela fala com o nosso prota. Você entende agora, Yexuan? Nós não fazemos mais parte do mesmo mundo. Essa é a última vez que eu vou ajudar você. Considere isso como um adeus ao nosso passado. Você deveria ir agora. O nosso prota limpando o ouvido como se não tivesse acontecendo nada. Ela dá as costas e fala, olha, essa é a última vez que eu vou te ajudar. Da próxima vez que ele vir atrás de você em busca de vingança, eu não vou mais estar lá. Então o nosso prota, como se não ligasse pra nada, fala, então tá bom, se não tem mais nada, eu vou embora, bocejando. As meninas que observavam a luta comentam que é como se o Yexuan não levasse o que estava acontecendo a sério. Então já corta pro prota andando em uma rua, quando uma madame fica olhando pra ele e o cachorro dela começa a latir. Como se ele fosse, sei lá, um marginal, tá ligado? E é claro que quando ele olha pros dois, ele vê tanto a madame quanto o cachorro dela como se fossem porcos. E aí tá a resposta pro pessoal que achava que ele só via humanos como porcos. Não, basicamente ele vê todo ser vivo como porco, aparentemente. Ele fala pra mulher, olá, você pode tirar seu porco, seu cachorro do meio do caminho, porque ele tá bloqueando a minha passagem. E o cachorro tá lá, mordendo a calça dele. Então a mulher começa a gritar com ele, perguntando se ele é o dono da rua, se os jovens não têm mais educação hoje em dia. E cara, ele só queria passar, tá ligado? Então o prota fala, perfeito, eu tenho uma teoria pra testar. E mete uma bicuda no cachorro. Rapaziada, só pra dizer ali, o cachorro tava mordendo e tal, mas é culpa da velha, tá ligado? O cachorro não tem culpa, então eu sou contra bater em animais. Então a velha fica desesperada, olhando pro cachorro com a alma dele saindo, já espumando pela boca. E ele lá fica tipo, meu filho, não me deixe. Cara, ai ai. E o sistema notifica ele, dano extra aumentado em 1%. Então ele pensa, realmente como eu pensava, isso funciona. Cara, vou te falar, se o dano dele aumenta cada vez que ele mata uma pessoa ou algum animal em 1%, esse cara vai ficar muito overpower. Então a velha grita, seu assassino maldito, você ousa matar o meu cão? Eu vou matar você. E parte pra cima do prota parecendo um zumbi. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ela perdeu metade do peso agora nessa imagem. Então o prota fala que é um psicopata e mostra o laudo médico dele. E fala, você não tem mais nada pra dizer? Então eu vou embora. Cara, doido com certificado.
Aí o cara pode tudo, né? Então a velha fica apreensiva, pensando que encontrou um psicopata. E que tanto faz ele ter matado o cachorro dela, até porque ela também poderia ter morrido em vão agora. Então ela, com uma cara toda fofinha, fala: não é nada, jovem. Cuide-se. Então, chegamos até a casa do Prota. Então vemos o pai dele falando com ele. Falando: o meu filho ganhou uma profissão lendária de matador de porcos? O Prota fica sem entender nada e o pai dele fala: criança fedorenta, é melhor assim, sermos simples açougueiros matadores de porcos. É melhor do que toda essa luta e matança. Amanhã eu vou te levar até o matadouro de porcos. Rapaziada, se o Prota trabalhar matando porco e cada porco que ele matar ele ganhar 1% de poder, então, cara, ele vai ficar overpower tipo em um mês, tá ligado? Então a noite cai e vemos o Prota na sua cama com uma fantasia de porco. Que porra que ele tá fazendo com uma fantasia de porco? Então, meio que um ninja das sombras aparece, passando pela janela de sua casa, mais especificamente pela janela do quarto do seu pai. Então, o pai dele, sem abrir os olhos, fala: você deve saber que o meu filho recebeu uma profissão de matador de porcos, um simples matador de porcos. Você não precisa vir infernizar mais a nossa família. Então o ninja fala: eu nunca pensaria que o filho do Ghost Cry seria apenas um matador de porcos. Então ele fala: Ye-Ki-Yuan, você tem certeza que essa criança é o seu filho biológico? Então o pai do Prota levanta, muito irritado, com os olhos vermelhos, e responde: eu já disse antes, não nos incomode mais. Senão, eu não serei tão piedoso. Cê é louco, aparentemente o pai do Prota também é muito brabo. O ninja responde: então não fique tão bravo, já que o seu filho é só um matador de porcos. Rapaziada, esse pai do Prota devia ser muito brabo, tá ligado? E ele é tipo meio que se aposentou agora, e aí tá querendo levar uma vida pacífica, tá ligado? Só que o passado vai voltar. Então o ninja desaparece, falando que a organização não vai mais causar problemas. No dia seguinte, tá lá o Prota e o seu pai no matadouro. O pai dele apresenta várias facas e fala que é pra ele escolher uma, porque um bom açougueiro precisa de uma boa faca. O Prota fica impressionado e logo escolhe uma das facas. Então o sistema aparece dizendo que a faca matadora de deuses foi selecionada e que agora, toda vez que ele concluir um abate, ele vai ganhar 0,1 ponto de atributo grátis. O seu pai fala: como açougueiro, agora o primeiro passo é você aprender a usar a sua faca. E é mostrado um porco de cabeça para baixo, gritando. O pai dele fala para ele mirar no ponto fraco. Um acerto, uma morte. Ele não tem a opção de errar. Rapaz, o que você prefere? Continuar desenhando esses bonecos de palito ou aprender com esse super curso todas as técnicas necessárias para você evoluir o seu desenho e chegar nesse nível? Tá interessado? Adquira no link do comentário fixado. Ele faz um corte certeiro no porco e o porco morre. A janelinha de sistema aparece e aparece o tipo de porco que ele matou. Um porco refrigerado normal. Aparece que o nível dele foi aumentado em 1% e o bônus de dano para o tipo porco foi aumentado em 1%. E o ganho grátis de 0,1 pontos grátis foi atribuído. O pai do Yeshuan fala que ele mandou muito bem, porém não matou em somente um golpe. Ele fala que o porco ainda sofreu um pouco e que o Yeshuan devia ter acertado a artéria carótica do porco. O Yeshuan olha pra ele com uma cara de tipo: poxa, poderia ter feito melhor então. O pai dele pega na cabeça dele e fala: filho, eu sei que pra você deve ser chato essa profissão. Matador de porcos não é nada como uma classe de combate, por exemplo, mas é a profissão na qual nos dedicamos para ganhar a vida. Mal sabe ele que o Prota tá gostando de ganhar ponto de graça aí no abatedouro. O Yeshuan pergunta se o pai dele pode deixar ele matar todos aqueles porcos. E eu gosto é assim, cara, protagonista que quer evoluir e tal e não tem essa de ficar pra trás não, mano. O pai dele dá um gritão, chamando o filho dele de meu garoto, e fala que ele pode matar todos.
Se quiser, pode matar até os porcos do tio Lin e do tio Shen. Então o Prota não perde tempo e já começa na matança dele desenfreada. Porco após porco, até ele conseguir matar todos. Então, no meio de um monte de cadáveres de porcos, ele abre a janelinha do sistema para ver como é que tá os status dele. Então, com a janelinha de sistema dele aberta, vemos que ele conseguiu matar 49 porcos normais. Os atributos dele aumentaram de 10 para 15 e o level dele agora é de aprendiz nível 5. Esse é o seu filho, ele ficou viciado em matar porcos. Ele fez o nosso trabalho de uma semana inteira. Esse é o meu garoto, não perde tempo no trabalho. Os cara nem sonham que o Prota tá só farmando XPzinho. O pai dele fala que não tem ninguém que nem o garoto dele. Afinal, o meu filho é um matador de porcos da classe divina. O Prota pensa que ele tá evoluindo muito rápido e que talvez esteja na hora de ele explorar o mundo exterior. Sair um pouco desse matadouro de porcos. No dia seguinte, o Prota sai de casa em busca de uma nova aventura. Nos é explicado que nesse mundo, inúmeras raças de reinos e céus coexistem e vagam por esse mundo. A humanidade não tem mais nações separadas e se uniu na Federação Humana. E essa Federação Humana é dividida em 9 distritos. King Sheng fica no exterior do 5º distrito. É essa área amarela que tá aparecendo para vocês aí. E ele fala que tem muita água cercando essa área. Então o nosso Prota começa a caminhar para sair dos portões de segurança. Basicamente é agora que o pau quebra. Ele vai sair, vai matar monstro, vai ficar cada vez mais forte. Eu só tô animado para ver como é que vai ser os monstros na versão de porco, tá ligado? Imagina um dragão porco. Um guarda para e tenta explicar para ele que ele vai estar em perigo se ele avançar mais do que 1 quilômetro depois desse portão aí de entrada e saída, no caso, né? Porque as pessoas entram e saem por esse portão. Porque a profissão dele é meio que do tipo de trabalho comum. Por mais que seja uma profissão divina, é uma profissão de, tipo, matador de porcos, tá ligado? Como se fosse um açougueiro. Não é uma profissão de combate, no caso. O Prota não tá nem aí, o guarda olha pra ele e pergunta se ele entendeu. E o Prota, continua em silêncio e vai caminhando em direção à saída. Chegando na parte de fora, o Prota começa a perceber que ele tá numa floresta muito densa e escura. E ele começa a escutar sons vindo dos arbustos. E de repente um Goblin, que mais parece o Duende Verde do Homem-Aranha, pula em direção a ele com uma faca. Obviamente para matar, né? E ao olhar pro Goblin, ele percebe que o Goblin tem uma cara de porco. Rapaziada, eu queria dizer que esse Goblin com cara de porco ficou muito fajuto, tá ligado? Eles poderiam ter se esforçado mais. Eles só botaram ali, né, um focinho, não botaram nenhuma orelha de porco, sei lá. Ficou paia. E na cabeça dele, ele só sabe que é um Goblin por causa da cor, entendeu? Porque apesar da gente tá vendo um Goblin com o focinho de porco ali, ele vê um porco verde, tá ligado? Ele usa a skill que deixa o inimigo com medo durante 1 segundo e é óbvio que o Goblin se assusta. Ele usa esse tempo em que o Goblin tá paralisado, então corta a cabeça do Goblin. Então, aparece uma notificação do sistema e fala que o level dele acabou de subir 5%. Como sempre, ele ganha mais 1% para aumentar o dano dele e mais 0.1 pontos grátis. Então ele observa que quanto mais forte for o porco que ele matar, mais bônus do sistema ele vai ganhar e mais rápido ele pode evoluir. Nisso que ele está observando a janela de sistema, vários olhos começam a observar ele. Então ele lembra de um ensinamento do professor dele, que quando um Goblin atacar eles, basicamente vai ter um grupo inteiro para matar. Parece que eu vou subir de nível novamente. Vamos lá, porcos goblins. E um monte de Goblin começa a se aproximar dele. Um grupo de Goblins parte pro ataque e ele começa a fatiar todos, como se não fosse nada. Nenhum Goblin consegue escapar, e cada um Goblin é morto somente com um golpe. No final, sobra só um apontando a faca pra ele, mas esse daí já tá morrendo de medo. O psicopata do nosso Prota olha pra ele e fala: "Vamos, garoto, vamos brincar juntos." Se eu fosse esse Goblin, né? Eu meti o pé dali. E é claro que é isso que ele faz. Ele larga a espada dele ali e começa a correr gritando. Então, o Prota segue ele e chega até uma caverna. O Prota já sabe que ali, então,
deve ser a caverna, provavelmente do grupo de goblins. Ele começa a entrar na caverna com um sorriso de psicopata, e quando ele tá entrando, ele começa a escutar um monte de gritos vindo lá de dentro. Então ele começa a avançar, matando todos os goblins que aparecem. Uma notificação do sistema aparece, e aqui está as estatísticas do nosso prota. Nome: Yeshuan. Profissão: Divino Matador de Porcos. Level: Rank 6 Aprendiz. Força 25, Agilidade 25, Espírito 25. A skill dele, Nêmesis dos Porcos, está dando para ele um bônus de 120% de dano para inimigos porcos. Rapaziada, eu queria dizer que ele vai ficar muito roubado, porque imagina ele com, tipo assim, papo de 500 ou 1000% de dano a mais, tá ligado? Qualquer toque que ele der com intenção de matar, ele vai matar. Ele fica impressionado com todas as estatísticas que tem, mas enquanto ele tá distraído, olhando a janela de sistema, ele escuta sons vindo de trás de uma porta de madeira. Ele saca-lhe o pisão e quebra a porta. E quando ele entra, ele vê uma menina toda amarrada com um pano na boca. Ela tá assustada, quase chorando, e bebês goblins se aproximam dela pedindo leite. Ela olha pro nosso protagonista e pede ajuda pra ele, por favor. E esse é o fim do capítulo 4. Assim que lançar mais capítulos eu vou estar trazendo pra vocês. Rapaziada, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Será se ele vai ajudar essa menina ou vai acabar matando ela? Porque assim, pelo que a gente viu até agora, o prota não bate muito bem da cabeça, entendeu? Mas assim, na minha opinião, eu ia gostar muito que ele meio que se aproximasse dela e eles virassem meio que uma dupla, tá ligado? Ia ser muito apelão isso, dependendo da habilidade dela, claro, né? E eu queria ver eles bagaçando a menininha do cabelo azul. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve. É isso. Até o próximo vídeo. Falou!